E aí, tudo certo? Olha, se tem um assunto que é figurinha carimbada em concurso público, principalmente na área de segurança jurídica, é a lei de abuso de autoridade. Pode apostar. Então a ideia aqui é a gente destrinchar essa lei, sabe, ir direto nos pontos que as bancas mais gostam de cobrar para não deixar passar nada. Bora lá entender isso de vez. Pensa só na rotina de quem trabalha na segurança pública. Cada dia é uma série de decisões, né? Muitas vezes decisões que precisam ser tomadas em segundos. A autoridade, nesse contexto, é uma ferramenta de trabalho, não tem como negar. Mas o uso dessa ferramenta exige um cuidado gigante. É justamente nessa linha bem tênue que a lei entra em campo. Essa é a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Onde é que termina o exercício regular do dever e onde começa o abuso? A lei foi criada justamente para tentar responder a isso, para colocar preto no branco o que diferencia uma ação legal de uma criminosa. E olha, para quem está estudando para concurso, entender essa fronteira é o pulo do gato para garantir uns pontos preciosos. Para a gente organizar as ideias, nosso papo vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, a gente vai entender o que é exatamente o abuso. Depois, quem é que pode cometer esse crime. Aí a gente passa para as consequências, as punições, vemos também uns exemplos práticos para a coisa ficar mais clara e, no final, um resumão com aqueles pontos que, olha, despencam em prova. Combinado? Então vamos nessa. Então vamos começar pelo começo, pelo básico. Mas um básico que já elimina muito candidato desatento. Afinal, o que a lei realmente define como abuso de autoridade? Olhando assim, a definição parece até tranquila. O artigo 1º diz que o crime acontece quando um agente público, abusa do poder que tem. Simples, né? Só que não. Como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes. E aqui tem um detalhe fundamental. E chegamos no ponto que talvez seja o mais importante de todos para qualquer prova. Anota aí. Não basta o ato em si. A lei exige o que o direito chama de dolo específico. O que é isso? É a intenção, a finalidade por trás da ação. Para ser crime, tem que ser provado que o agente agiu com uma dessas três intenções, ou para prejudicar alguém, ou para se beneficiar, ou por puro capricho pessoal. Sem uma dessas três intenções, não existe o crime de abuso de autoridade. Isso é o coração da lei. E tem mais. Olha só que importante esse ponto. A lei também traz uma proteção para o agente público. O parágrafo 2º do artigo 1º deixa bem claro: ter uma interpretação diferente da lei ou dos fatos não é crime. Pensa bem, se não fosse assim, qualquer divergência de opinião entre um policial e um promotor, por exemplo, poderia virar um processo. Então isso é uma salvaguarda fundamental. Beleza, então a gente já sabe o que é o crime e qual a intenção necessária. Agora a pergunta é: quem pode cometer esse crime? Quem é o sujeito ativo do abuso de autoridade? A resposta que o artigo 2º nos dá é bem ampla. Na prática, qualquer agente público. E quando a lei fala agente público, ela não está brincando. O conceito aqui é bem abrangente mesmo. Dá uma olhada no alcance disso. A gente está falando de servidores públicos, de militares, mas também de membros do legislativo, do executivo, do judiciário, até de tribunais de contas. Basicamente, qualquer um que exerça uma função pública, não importa se é concursado, eleito, temporário ou até mesmo sem receber salário. Sabe o mesário que trabalha na eleição? Pois é, até ele pode ser considerado agente público para os fins dessa lei. Ok, então já definimos o crime e quem pode cometê-lo. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Quais são as consequências? Como a lei pune quem passa dos limites? E aqui a gente tem um princípio super importante do direito que as bancas adoram, a independência das esferas. O que isso quer dizer? Quer dizer que um único ato de abuso pode gerar 3 tipos de problema para o agente, ao mesmo tempo. Ele pode responder na esfera criminal, na civil, para pagar uma indenização, por exemplo, e também na administrativa, podendo até perder o cargo. Uma coisa não exclui a outra. Focando agora na esfera criminal. Além da pena de prisão e da multa, a condenação traz alguns efeitos extras. E isso aqui é matéria quente de prova, então muita atenção. São 3 efeitos principais que estão lá no artigo 4º. Primeiro, a obrigação de indenizar o dano causado. Segundo, a inabilitação, que é ficar um tempo sem poder exercer cargo público. E o terceiro, o mais pesado de todos, a perda do cargo. Agora, respira fundo e presta atenção porque essa é a pegadinha de concurso mais clássica sobre essa lei. Aqueles 2 efeitos mais graves que a gente acabou de ver, a perda do cargo e a inabilitação, eles não acontecem de primeira. Para que eles sejam aplicados, é preciso que o agente seja reincidente. E não é qualquer reincidência. Tem que ser reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Isso é muito importante.
E não para por aí, tem mais uma trava de segurança. Mesmo que a pessoa seja reincidente, esses efeitos não são automáticos. O juiz precisa, lá na sentença, escrever com todas as letras que está aplicando a perda do cargo ou a inabilitação e explicar o porquê. Se o juiz não fizer isso, não acontece nada. Ou seja, precisa ser reincidente e precisa estar expresso na sentença. Bom, para tudo isso não ficar só na teoria, que tal a gente ver alguns exemplos práticos? Vamos olhar para alguns crimes específicos que a lei descreve e que, claro, são os preferidos das bancas de concurso. Um exemplo clássico, que está lá no artigo 13, é o crime de constranger um preso, ou seja, forçar a pessoa detida a produzir prova contra si mesma ou contra um terceiro, seja com violência ou com uma grave ameaça. Isso atinge em cheio aquele direito de permanecer em silêncio, sabe? A pena, para isso, é de 1 a 4 anos de detenção, mais multa. Outro crime que cai bastante é o do artigo 22, que fala da invasão de domicílio. Todo mundo já ouviu falar que a casa é asilo inviolável, né? Pois é, um agente público que entra ou fica na casa de alguém contra a vontade do morador, sem uma ordem judicial e fora das situações que a lei permite, comete abuso de autoridade. Mas, claro, existem exceções. E, para a prova, saber as exceções é tão importante quanto saber a regra. A entrada na casa não vai ser crime se for para prestar socorro, por exemplo, ou em caso de um desastre. E a situação mais comum de todas, em caso de flagrante delito, ou seja, quando um crime está acontecendo ou acabou de acontecer lá dentro. Nessas situações, a entrada é permitida. Agora, para amarrar tudo, vamos fazer um jogo rápido, um verdadeiro ou falso, com os temas que são campeões de audiência nas provas. É a hora de testar se o conteúdo foi fixado. Primeira pergunta, verdadeiro ou falso? A ação penal, o processo por abuso de autoridade, só começa se a vítima registrar uma queixa. Falso. Completamente falso. O artigo 3º diz que a ação é pública incondicionada. Nome complicado para dizer uma coisa simples. Não depende da vontade da vítima. Se o Ministério Público ficar sabendo do crime, ele tem o dever de processar o responsável, mesmo que a vítima não queira. Vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? Um agente público que é condenado pela primeira vez por abuso de autoridade já perde o cargo automaticamente. Falso de novo. E aqui tem 2 nãos. Primeiro, porque, como a gente viu, precisa de reincidência. E segundo, porque mesmo com a reincidência, não é automático. Precisa que o juiz declare isso na sentença. Dominar essa regrinha do artigo 4º é meio caminho andado para acertar a questão. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No fim das contas, a lei de abuso de autoridade não foi feita para engessar o trabalho do agente público. Muito pelo contrário. A grande sacada dela é buscar um equilíbrio, garantir que o Estado tenha força para agir, sim, mas sem esmagar os direitos de cada cidadão. É esse balanço fino, esse equilíbrio delicado, que no fundo define o que é um Estado de direito.